Ela foi bancária, é empresária, contribui para o Instituto Histórico Geográfico, tem um trabalho lindo na comunidade espiritual do Centro Espírita. Hoje a minha entrevistada é Marli Antunes Cadore. Seja bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Marli, me conta um pouquinho da tua origem. Tu é natural de São Luís, isso? Sou natural de São Luís. Nasci no Rincão do Ivaí, uma área rural, e que pertencia a São Luís. Depois, pediram o Ivaí emprestado para São Luís, para emancipar Bossoroca, na época. O prefeito era o seu João Dutra. E ele emancipou e não devolveu mais para São Luís. Mas tu é natural de São Luís. Eu sou natural de São Luís. E continuo depois, aos 11 anos, eu vim morar em São Luís. E o que tu lembra desse período em que tu viveu lá no Ivaí, assim, as tuas memórias desse tempo? As memórias são maravilhosas. Como a gente brincava. Nós somos 9 irmãos. E a gente brincava muito, essas brincadeiras, assim, de pular com saco, sabe? Uhum. E ovo choco, e se esconder, e brinca do bicho, e brinca disso, e brinca de correr, de subir em árvore, coisas maravilhosas, assim. Porque era área rural, a gente quase não tinha brinquedo. Sim. Na época, sim, a gente tinha que confeccionar os nossos próprios brinquedos. Então, a gente fazia bonequinha, colocava lã dentro da boneca, e a mãe fazia roupinha pra gente poder brincar. Uhum. E os meus irmãos faziam um tratorzinho de retrós, de linha, assim, e iam confeccionando brinquedos, faziam um carrinho e tal. A minha infância foi maravilhosa. E os a pais... gente tinha pomar, brincava, subia nas árvores, corria, sombra à vontade. Tinha engenho, moía cana, tinha tafona, fazia farinha de mandioca. Olha... Tudo maravilhoso. Era a plantação, assim, para familiar, né? Uhum. Vocês viviam da agricultura familiar. Vivia daquilo ali. O pai, a mãe, todo mundo... O pai criava gado também e tal. E a gente vivia ali, era muito bom. Uhum. E na nossa casa moravam o professor do lugar, Olha. na época. Os professores sempre moraram com nós. Morava também, os peões moravam por ali. E pessoas assim da região que vinham para cortar cana, que vinham para fazer doce de cana, fazer rapadura, fazer melado, fazer açúcar de cana. Eles vinham, as pessoas pobres da região. Vocês recepcionavam aquela comunidade. E a mãe e o pai sempre, eles amparavam essas pessoas. Uhum. E colocavam as pessoas dali mesmo para trabalhar. Para lidar no campo, para carnear, para fazer farinha de mandioca, polvilho, para fazer essas coisas oriundos da cana, né? Uhum. Então a gente vivia e também tinha galinha, tinha ovos, porco. A gente vivia ali muito bem. Uma vida ainda sem a tecnologia, sem né? Sem a tecnologia. E tinha fogo de chão, uma peça só com fogo de chão, onde todo mundo vinha no final do dia, toma mate, conta história. O meu avô, pela parte materna, o vô Acrísio, ele contava muita história. Ele tinha uma imaginação fértil. Ele contava histórias de reis, de rainha, do Pedro Malazarte. Olha, ele ia uma noite contando uma história. E a gente ficava encantado ali com aquelas histórias dele. E ele enchia mate, fazia mate doce. E vocês ali, crianças, escutando aquilo. Escutando, embevecido. Imaginando. Aquelas histórias. Que lindo. Marli, e uma infância linda, né? Uma infância de sonhos, assim. Saudável, digamos. Exatamente. Assim. Não que as de hoje não sejam, Sim. Não. Cada um na sua época. Mas eu tenho boas lembranças, assim. E sei que a gente tem que evoluir. A tecnologia hoje, as coisas que existem hoje, maravilha. E São Luís, naquela época, vocês vinham muito para a cidade? Muito pouco. A gente não tinha nem carro. Então era difícil o acesso à cidade, assim. Vocês tinham tudo indo lá fora. Ai, a cidade para nós era muito linda. Uhum. A gente via aquele monte de casa. E à noite aquele monte de luzes, assim, que não tinha para lá. Então a gente ficava encantado com a cidade.
eu pensava assim, um dia eu quero morar em São Luís. Eu quero ir embora para a cidade, porque é linda. Viu? Força, né, do desejo. E como que foi essa... Por que tu, aos 11 anos, veio para São Luís? Qual é o motivo? Porque o pai ficou doente, não pôde mais trabalhar, e daí nós éramos pequenos, né? Então era assim, os irmãos mais velhos, meu irmão mais velho, já tinha ido embora para Porto Alegre. Os outros estavam no quartel, tinha 2 no quartel. E os outros estavam com a mãe. Uhum. Minha irmã mais velha veio estudar, depois foi embora. O meu outro irmão, antes dela também, veio estudando em São Luís, depois foram embora. E ali, quando o pai ficou doente, todos nós viemos embora para a cidade. Uhum. Daí tu veio estudou em que escola, tu lembra? Eu vim e estudei na escola Aloysio Brown. Estudei ali nas séries iniciais. Naquela época a gente aprendia canto. Eu aprendi canto com a mãe do Adilson Damião, Olha. com a dona Abigail. Fazia parte do orfeão da escola, que nós tínhamos colocava uma capinha assim, e todo mundo ia cantar. Olha que legal. Então era muito legal também ali no João Aloysio. Saindo dali, pulei a admissão que tinha na época. Não fiz a 5ª série, pulei, porque eu estava atrasada no estudo, e fui para o INSS. Lá estudei até o curso fundamental. Depois fui para o técnico de comércio. Fiz o técnico de comércio para poder trabalhar. Mas nessa época eu já era bancária. Já trabalhava no banco. Já trabalhava no banco e estudava ao mesmo tempo. Estudava ao mesmo tempo. E o banco, assim, tu te identificava com aquele serviço? Me identificava, para mim, assim, na época. Então, eu estudava na escola técnico de comércio e mandaram um recado para o diretor da história, que precisavam de uma pessoa para trabalhar no banco. E passou aquilo ali, e daí eu cheguei em casa e contei para a mãe. Passou-se um dia, depois no outro a mãe disse, vamos lá no banco, tu vai trabalhar no banco. E daí veio comigo e o emprego ainda estava ali. Daí tinha várias pessoas, fizeram o teste. Que idade tu tinha, Marli? Eu tinha 19 anos naquela época, mas já havia trabalhado antes. Eu trabalho desde os 14 anos. Qual foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na loja da minha prima. Ela tinha uma empresa, uma loja de presentes, tipo uma bomboniera, assim. Vendia artigos de presente, cristais sempre tinha assim, essa perspectiva de trabalho, de estudo. Sempre quis trabalhar, porque assim até me espelhei bastante na mãe. A mãe da gente tem uma força muito grande na vida da gente. A mãe sempre ela foi autônoma, ela sempre trabalhou, ela sempre se virou e ela nunca procurou ninguém para resolver alguma coisa. Ela resolvia assim do jeito que dava e bola para frente. E o teu pai? O teu pai nesse período? Pois quando nós viemos para a cidade, que eu tinha 11 anos, ele veio a falecer. Daí a tua mãe assumiu a família. Assumiu a família. E aí os menores todos, os maiores trabalhando, e a gente já ia dando jeito de ir trabalhar também, de se manter, ter autonomia na vida e também estudar, porque não tinha outra forma da gente crescer, de se desenvolver, de progredir como pessoa, como ser humano, se não fosse pelo trabalho e pelo estudo. Então a gente tinha que dar jeito. E nesse período, Marli, a questão assim, tu já adolescente, né, começando a tua vida, qual era o entretenimento que se tinha aqui em São Luís para fazer, para sair, para se divertir, tu lembra? Olha, assim, daí foi surgindo a tecnologia, já tínhamos luz elétrica, já tínhamos televisão, geladeira, né, na época. A gente veio para a cidade, então tinha que se adequar ao ambiente da cidade. Então, também a mãe ficou ali cuidando da família, meus irmãos, os mais velhos, foram trabalhar, os outros foram estudar, e a nossa diversão era brincar com a vizinhança ali, seu Orestes Paz. Aonde que era ali, a tua casa aqui? Ali perto da cooperativa, na Vila Mário, naquela quadra da cooperativa ali. Então tinha o seu Dionísio Gomes, tinha o seu Orestes Paz, tinha seu Diamantino Ramos, e os filhos dessas famílias se reuniam
E a gente conversava, a gente brincava, a gente escrevia e jogava bola junto, assistia televisão junto, então era o que tinha. E em circos, quando os circos se instalavam ali perto da cooperativa, seguidamente vinham para ali, ia teatros, então a gente assistia também. Marli, Era o que tinha, né? E daí, em que momento... Ia no cinema. Ah, e tinha o cinema, Tinha né? matiné. E em que momento tu conheceu o Cadore? Eu conheci o Cadore com 18 anos e ele com 20. E onde? Em que local? Pois, então, eu já estudava no INSA nesse momento. Tinha uma amiga minha, a Maria Paza, que ela era da mesma turma do Cadore. Da mesma turma do Auri, do Dr. Auri, do Neuri, do Oneron, do Telmo, do Júlio. E diversas pessoas, assim, um que trabalha na Corsã, o Luiz, e a Silvia Luft, todas as irmãs dela, os Luft. Então, nos reunimos, e mais os irmãos do Pascoal. Tinha o Elteril, também, aqui de São Luís. Tinha a Edith, uma professora hoje aposentada, a irmã dela. Então, a gente foi se reunindo. A Maria me convidou, vamos, tem uma festinha hoje, porque naquela época não é que nem hoje, que tinha boate, som, assim, não havia essas coisas assim. Então a gente se reunia nas casas, fazia uma galinhada e depois dançava uns com os outros. E assim a gente já aprendia a dançar, uns ensinavam os outros e assim a gente ia. Começamos a ficar amigos e tinha turma. Cada um tinha sua turma. E às vezes umas 2, 3 turmas se reuniam e a gente fazia uma galinhada na casa de um, outro dia na casa do outro, finais de semanas. Quando tinha baile, a gente ia em baile. Muitos bailes no Harmonia, na União Operária e diversos lugares aqui na região. Então a gente interagia. Ia. E aí conheceu o seu Pascoal. Que na época foi com a Maria me buscar lá em casa, chegaram e pediram, a Maria pediu, olha, nós vamos, e daí a mãe disse, não, então se vai contigo, tudo bem. Fomos na casa da Silvia Luft, ali no seu Balduino, na Dona Diva. E aí começaram um namoro? Não, levou tempo, com 20 anos eu fui namorar o Pascoal. Nós ficamos saindo, indo nos mesmos lugares, nas mesmas festas. Mas já tinham interesse um no outro, assim. E quando tem uma turma, sabe que as afinidades vão se reunindo. Sim. E foi tempo. E quando chegava o final do ano, tinha um amigo secreto, então todos nós tirávamos. Mas depois a gente ia ali confabular. E daquele que a gente gostava, ou daquela que a pessoa gostava, né? Trocava os presentes. Não, mas trocar, tu fica com aquele e eu fico com esse. Porque eu gosto desse, né? E eles também. Então a gente sempre os mesmos tirava. Que legal. E aí vocês começaram a namorar, então. É. E tinha que ir na casa pedir pra mãe, como é que era? Sempre. É. E aí pra namorar, né? E daí namoraram algum tempo até casar? Como é que foi? Na verdade, a gente ia no cinema, ia em baile, dançava de vez em quando, mas como a gente tinha uma turma, a gente dançava com os da turma. Então eu tinha 18, demorou 2 anos pra gente namorar. Aí com 20, namorou? Namorou. E quando que casou? Dali uns 3 anos nos casamos. Eu tinha 22 e o Pascoal tinha 25. E aí já começou a empresa? Como que foi esse processo? Não, o Pascoal era fotógrafo na época. Quando eu comecei a namorar ele, eles tinham uma granja aqui no Lemoeiro. Depois ele voltou a tirar fotografia, que ele já era, com 16 anos ele já trabalhava. Tinha um estúdio fotográfico na época. Então, começou a trabalhar na lavoura, na granja. Depois retornou à profissão de fotógrafo. E eu como bancária. E ele continuou. Depois colocou um escritório, dali um tempo. E continuou tendo escritório. E depois, em 97, que colocamos o CFC Autoescola. Fizemos curso e tudo mais. Para nós era uma coisa muito distante, porque dependia também de um valor. E esse valor na época já não tinha, mas tinha um sonho que era muito grande. Sim. A falta de dinheiro, diante do sonho, o sonho era maior do que a falta de dinheiro.
Então teve uma pessoa que era delegado aqui em São Luís, que nos deu assim um apoio imenso, imenso, o delegado Almeida. Ele nos deu assim, olha, uma força muito grande. Ele tinha celular. Nós não tínhamos celular na época, porque estava vindo o celular em 96, que nós começamos a montar a empresa. Então a gente foi mais pelo sonho, pela tentativa, estudando muito, colocando tudo, o que a gente tinha como recurso humano, como recurso intelectual, como a sabedoria, para a gente conseguir colocar tudo isso. E mesmo assim as pessoas viam aquela nossa construção ali e tal, e diziam, olha, eu acho que não vai dar certo. Mas nós não desistimos. E pensávamos assim, olha, se alguém consegue, a gente também vai conseguir. Uhum. Pode ser que não esteja 100% no dia da abertura, mas o teto vai estar ali, as paredes e a gente também. Uhum. Então, vamos lá que vai dar certo. E deu. E aí começou esse trabalho, tu continuou no banco e atendendo também, auxiliando no Saía CFC. do banco. Antes de ir para o banco, eu trabalhava no CFC. Depois ia para o banco, trabalhava o dia inteiro e voltava para o CFC porque fechava às 11 da noite, na época. Tinha uma turma pela manhã, uma turma à tarde e uma turma à noite. Marli, e quando que veio o filho? Em que veio logo após o casamento? Foi logo após o casamento, em 80. Em 80, foi antes também do CFC. Foi antes do CFC. O Marcelo, né? O Marcelo, O Marcelo. Ele veio, trabalhou conosco, aos 16 anos ele começou a trabalhar, já exercia as funções ali na empresa e tal, depois fez a carteira de motorista, já começou a se habilitar para dar aula, e dali um pouco já assumiu a pista de moto, ele monitorava, quase que só ele, a pista de moto, a gente só dava assessoria para ele, e ele desenvolvia aquele trabalho lá. E eu fiquei na parte pedagógica, e o Pascoal como gestor, como é até os dias atuais. Né? Tua formação é em pedagogia, né? A minha formação é em pedagogia, com a especialização em psicopedagogia, com as pessoas que têm a dificuldade no aprendimento, na aprendizagem. Né? Dificuldade no E logo depois tu fez um tecnólogo em trânsito, né? Também, porque eu pensei assim, as coisas vão evoluindo, a gente tem que ir estudando, a gente tem que ir indo, porque quando tu vai numa reunião e vê o tanto que as pessoas sabem, e a gente fica assim, tentando se achar ali. Não, eu quero saber tudo, ainda mais agora que a tecnologia, né, ela é uma questão global. Nós estamos sempre em todos os lugares sabendo de tudo no momento que as coisas acontecem. Então a gente não tem por que não se atualizar em tudo, em todas as coisas. Eu já retorno na nossa entrevista, porque agora eu vou nos lugares, né, nossos apoiadores do Gente Daqui, né, o Cadore, nosso apoiador do esporte, né, Pascoal Cadore, CFC Cadore, mas os apoiadores do Gente Daqui a gente vai conhecer agora. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza a sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha!
Esses são nossos apoiadores do Gente Daqui. Eu sigo com a Marli Antunes Cadore. Marli, tu falava, né, da formação, da tua busca, do trabalho em conjunto que vocês tiveram para construir a empresa, que, né, o valor que se dá a esses objetivos que são colocados e atingidos. E aí vem um momento muito triste na tua vida, né? Que foi a perca do teu filho com 25 anos em um acidente, é isso, né? Isso. Antes, em 2003, então nós colocamos a autoescola em 97. E depois, em 2003, o meu filho teve um filhinho. E ele morreu em gestação, com 7 meses. Então, meu netinho também foi uma perda bem considerável na nossa vida. Vocês já tinham passado por uma perda. Então, em 2005, ele faleceu, o Marcelo, num acidente de trânsito, ia buscar os primos dele ali na esquina do Ivali ali, que eu tenho irmãos que até hoje moram lá, nesse lugar onde eu nasci, e ele foi buscar os primos para poderem sair de noite. E assim que ele saiu de casa, começou uma tormenta, uma ventania, uma chuvarada, e ele ia, já era noite, para conseguir vencer a tormenta, né? E vir de volta para a cidade. A tormenta pegou ele no caminho, foi desviar um tatu, aquaplanou o veículo e ele se acidentou. Pegou a direção, o abdômen dele assim na direção do carro, e daí todas as veias dos órgãos que ele tinha por dentro, fígado e tudo, elas arrebentaram. E aí ele faleceu. Quando ele chegou no hospital, ele ainda estava vivo. Depois veio a falecer, fez cirurgia, os médicos ali, inúmeros médicos aqui de São Luís. Por isso que é bom a gente morar em cidade pequena. Então tudo é imediato, tudo é rápido, todo mundo se interessa por todo mundo sabe de todo mundo. Ali nem sei precisar, naquele momento assim, quantos médicos haviam no hospital. E bioquímicos ali tirando sangue, monitorando. Mas não houve a possibilidade. E aí, dele se salvar naquele momento. Essa notícia, né, vem é um baque para a família, né? Tira o tapete, tira o chão da gente e a gente fica pensando, mas e agora, né? Quem não tem sonho de ter um filho, e dali um pouco tu tem o teu filho, e também dali um pouco não tem mais, né? Porque queira ou não, a gente sonha pelos filhos sempre, né? Tu quer ver eles o quanto melhor possível. Então acabou aquilo ali. E o problema não é só na hora da morte do filho, aquele momento ali, é depois. A gente fica pensando assim, quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz? Aquela crise de consciência assim, ó, poderia ter feito isto, poderia ter ficado mais, poderia ter feito mais, mas será? Aí depois a gente pensa assim, mas e daí? O que vai ser agora? Eu me acordava assim, mas será que isso é verdade? De manhã, olhava assim, para os lados, não é verdade. Me beliscava. Me levantava para pedir para ele ir no banco, buscar um extrato para fazer isso. Não tá mais ali, sabe? A gente volta. Mas um detalhe muito importante, que eu penso na vida da gente, é a gente não deixar de trabalhar. Não se entregar à dor, porque a dor toma conta. Da mesma forma que a alegria toma conta na vida da gente, a gente fica eufórica, fica sem pensar, a tristeza também. Então não pode se entregar. Tem que trabalhar, tem que tocar a vida e pensar. Esse foi o momento dele. Infelizmente, ele veio para ficar pouco. Marli, e aí assim, ó, cada pessoa lida, né, com a dor de uma maneira. Alguns se revoltam, outros se afundam naquela dor. Como que foi esse processo de busca dessa espiritualidade? É assim, sabe que naquele momento de dor, eu nunca acreditei que meu filho fosse morrer. Eu acho que o espírito da gente já sabe quando alguém vai morrer, mas a gente não sabe. Porque eu me lembro que o Marcelo fazia faculdade também na época,
Ele não gostava de estudar. Ele era uma pessoa que detestava ficar entre quatro paredes. Ele disse assim, mãe, eu fico na sala de aula. Já era homem, moço. Me dá uma bola que assim, eu quero sair, eu quero vida, eu quero sair para fora, eu quero viver. E ele estudava, e na turma dele, na quinta-feira anterior a esse final de semana que ele morreu no Dia das Mães. Então, anterior a esse dia, ele se despediu de todos os colegas, só que ninguém percebeu isso. Depois que a gente foi ligando os fatos. E ele se despediu no sábado de mim, que era dia do jogo do São Luís, e o Pascoal sempre foi, assim, muito ligado a essa questão do esporte, de jogos e tal, ele adora isso. A Associação São Luís foi a vida dele nessa época de perda, porque tinha uma vasta turma de amigos ali, e de amparo e de tudo mais. Então, emocional, né, para ele naquele momento, as pessoas muito solidárias. Então, valeu muito tudo isso. E sabe que no dia que ele morreu, um pouquinho antes da médica me chamar, eu senti, eu fiquei dentro do quarto assim esperando, mas para mim, na minha cabeça, ele ia voltar. Então eu estava rezando, ele esperando ele voltar, e senti um calor. Sabe, aquela peça parece que encheu de luz, assim, de calor, tudo junto de mim, assim, ó, um calor muito perto de mim. Pareciam pessoas, mas só eu estava ali. E eu senti aquela calma no meu corpo, na minha mente, no meu coração, assim, e fui me acalmando, sabe? E daí eu pensei assim, ó, mas e se o Marcelo morrer, o que será que vai acontecer? Como que vai ser? Eu não tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que viver agora. Nisso a médica me chamou e disse assim, nos chamou, né? Eu e o Pascoal, as pessoas que estavam junto comigo, as minhas irmãs, e disse, olha, não deu para fazer mais nada. Ele foi. E daí eu não conseguia nem chorar, porque eu estava tão consolada, tão bem naquele momento, que eu não tinha como chorar. Eu estava bem. Como que pode acontecer uma coisa dessa? E aí, Marlito, o centro espírita... assim, ó, mas só pode que isso é espiritual, né? Essa força divina de Deus. Vem uma força para ti. Uma força grandiosa, sem limitação. A gente não sabe explicar, porque tem que sentir. Eu me arrepiei tudo aqui. Tô toda arrepiada. A gente sabe, então... As pessoas às vezes não acreditam em Deus, não acreditam nos espíritos. Mas tu acredita no ar, tu respira, sem o ar tu não respira. Então essas coisas assim na vida da gente, né? Tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter coragem. E tem que viver muito agora. Porque a gente está aqui e a gente fica pensando assim, ó. Ah, que daqui a pouco eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não estou vivendo o meu momento presente, né? Aproveitar os nossos momentos. E daí, quando acontecem essas coisas na nossa vida, é que a gente vê qual é o valor da vida, qual é o verdadeiro sentido da vida, que ninguém está aqui para nada, tem um porquê. E agradeço, passei a agradecer pelos 24 anos que vivi com meu filho. Foi uma bênção, muito feliz aquele tempo. E aí tu procurou, Marli, esse teu auxílio espiritual, tu foi ao centro espírita. Fui. Como que foi essa busca? Foi logo em seguida? Mas nesse momento eu falei com um padre que estava aqui em São Luís, com os padres, eles me ajudaram, mas eles fizeram o que podiam no momento. Eles não podiam ficar à minha disposição, né? Então eu fui procurando coisas, e eu senti que ali na doutrina espírita, no espiritismo, tinha coisas para estudar. Coisa que eu não tinha explicação no momento. Porque o meu filho morreu? A gente se pergunta isso. E sabe que até no momento do velório do meu filho eu senti assim um pouco de raiva, as pessoas vinham me consolar. E eu pensava assim, tá me consolando porque não foi o teu filho que morreu. Olha, como a gente uma revolta, né? Uma revolta. E eles ali me consolando, me ajeitando, e eu pensando, mas foi o meu que morreu, né? E depois que a gente vai entendendo, no momento começa a estudar, começa a se inteirar dos assuntos que a gente ainda não sabe, nem sabemos,
e talvez nunca vá saber aqui, por enquanto, né? Então a gente vai entendendo que as perdas, às vezes, para a gente crescer, tem que dar um choque muito grande. E que às vezes até uma morte é uma solução. Quem vai é porque tem que ir, é o momento da pessoa. Então a gente não pode ter o egoísmo, às vezes, de ver uma pessoa sofrendo, chorando, e não querer que ela vá para casa. Porque todo o espírito é criado por Deus, né? No mundo espiritual. Depois a gente vem para depurar o espírito, encarna, e vem depurando o espírito para voltar para nossa casa, para o mundo espiritual melhor, mais evoluído, com o progresso que já fez, e para num outro momento vir de volta. É isso que a doutrina espírita, ela explica, que a gente vem para evoluir, para progredir em todos os sentidos, seja espiritualmente, fisicamente, economicamente, politicamente e etc. Então, o espiritismo caminha de mãos dadas sempre com a ciência. E a Kardec sempre dizia que se um dia a gente tiver que escolher num momento assim, entre uma coisa ou outra, então fique com a ciência, que a ciência é mais física e é o mundo que nós vivemos. Claro que depois retomamos o outro lado. Pode ver, às vezes, as pessoas assim, com todo o dinheiro que elas têm, aquela busca incessante de sempre querer mais, não são felizes, não estão plenamente bem, porque não se encontraram, falta aquela coisa. O corpo tem tudo, mas e a nossa outra parte, o nosso espírito? E aí tu tem realizado esse trabalho a partir desse momento dentro do centro? Desse momento, fui estudando, e me inteirando das coisas, e lendo, fazendo pesquisas. Eu fui para a Grécia, fui para Éfeso, lá onde Maria de Nazaré viveu, onde Jesus morou, junto com a mãe dele, nos últimos anos da sua vida. Eles moraram, eu visitei a casa, fica entre a Grécia e a Turquia. Éfeso é o nome do lugar, que depois que Jesus morreu, passou, a mãe dele, a Maria de Nazaré, passou a viver com João, o apóstolo mais jovem, que era primo de Jesus. Então eu fui lá, e eu pegava a Bíblia e comparava uma coisa com a outra, e fui nos lugares aqui e ali, em muitos lugares do mundo, assim, pegando provas de coisas, e consegui. E tu viajou muito, né, Marli? Mais do que eu já era, que a minha mãe sempre foi médium. Ela sempre foi assim, mas sem participar de espiritismo, nem de nenhuma religião ligada a espírito. Porque ela não teve oportunidade, imagina, com esse monte de filho. Ela criou os irmãos dela, que a minha avó morreu de aborto, e ela terminou de criar os irmãos, levou o vô lá para casa. Então nós 9 filhos, mais o pai, mais o meu avô, mais professor, mais os peão, né, os peões que trabalhavam ali conosco. Então a mãe nunca teve tempo de se dedicar à religião nem a nada. Isso sem dizer que ela era parteira, ela era costureira, ela cortava cabelo, ela fazia tudo. O pai vinha em São Luís e a mãe não vinha, nem dava tempo dela vir. O pai vinha em São Luís, comprava uma peça de tecido e daí ele levava para fazer roupa para os da casa, eles diziam assim. E daí fazia vestido para nós, para todas as mulheres da casa, e fazia camisa para os filhos e para o marido e para quem sobrasse o tecido. Todos com a mesma peça do tecido. A mesma peça de tecido. E a tua mãe já tinha essa sensibilidade costurava. Espírita de sentir as coisas, de sentir as energias, os movimentos? Sempre. E a mãe sempre acreditou na vida espiritual, assim. Ela já nasceu acreditando. Tu vê, né? Ela sempre foi de ver coisas, escutar coisas. E aí, Marli, dentro do centro, é um trabalho lindo, né? É um trabalho... É muito bonito. É um trabalho de doação. E de doação, isso e que eu te dizer. Que a doutrina espírita, assim, promove na pessoa, estimula a coragem, a gratidão e a reforma íntima de cada pessoa. Porque tu inicia hoje, então daqui a um tempo tu vai ver. Eu não vou me comparar com a Pâmela, com aquele que já tem uma caminhada. Mas eu vou me comparar comigo, desde quando eu comecei até o dia de hoje. O tanto que eu me doei, o tanto que eu tentei
trabalhar no bem, fazer coisas boas, no amor ao próximo, né? Então a doutrina espírita, assim, ela mexe muito com as nossas coisas íntimas, com a nossa reforma íntima, que é muito dito assim no meio, é a reforma íntima de cada um, né? É tu te reformular a cada dia. Joga uns conceitos fora, vem outros. E conseguir falar sobre os teus traumas, sobre os traumas, tudo das que dores, conseguir das coisas que a gente carrega a vida inteira, que são coisas dessa vida, mas quanta coisa a gente traz das vidas que já viveu, né? Quantas correntes a gente arrasta, tanta coisa. É como se a gente fosse uma múmia e a cada tempo, assim, de tempo em tempo, a gente vai tirando um pouco daquelas ataduras, né? Vai vendo como a gente arrasta coisas que não precisava, vai ficando mais leve, vai aprendendo a ter gratidão, vai trabalhando o perdão. Aliás, a gente vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, a questão do perdão. Trabalha tanto isso, que o bom mesmo é a gente nunca se ofender com nada, para não ter que perdoar. Olha. Porque perdoar é muito difícil, né? Quando tu te ofende, já não deve se ofender. Quando discute, a discussão são das ideias, nada contra a pessoa, né? É isso que a gente tem que entender. A discussão de ideias, pra gente ficar melhor. Porque os que são iguais a gente, não vão fazer a gente evoluir. É os diferentes. Uhum. Por exemplo, essa questão agora da pessoa dar aula em casa, os pais serem professores dos filhos. Tu vai criar teu filho, eu sou totalmente contra. Tu vai criar teu filho numa bolha, ele não vai ter aquela comunicação, a interação com os diferentes. Com aquela pessoa que tem um QI mais atrasado, com aquele que não tem um dedinho, não tem um bracinho, não tem uma perninha, com aquele que é preto, com aquele que é bem branquinho, com aquele que tem o cabelinho crespinho, com aquele loirinho, né? Não vai ter essa interação, porque como a gente cresce uns com os outros, né? Quando quer, quando a gente se dispõe, e o ser humano vem para crescer, né? Vem na vida para crescer, para ser melhor sempre a cada dia. Então essa interação com os professores, com os diferentes, só fazem a gente aprender. Com os iguais a gente acha bom. É um ambiente maravilhoso de luz, de paz, de tudo, mas é com as ideias diferentes, com as pessoas diferentes. Então, o que as pessoas vão aprender na casa? A casa é educação, são as raízes, é dar o melhor para o meu filho, com a responsabilidade que eu tenho, né, de educar ele da melhor forma possível, de oferecer o melhor que eu posso na área da educação. Não dar tudo que eu posso dar, não. Filho tem que sonhar, tem que conquistar. Ele tem que aprender a viver com conflito também. Por isso que é bom a escola. Briga com o colega, brinca com o colega, não faz mal. Tem que brigar, tem que brincar, tem que aprender a conviver com os conflitos, com as coisas que a vida nos oferece a cada momento. Porque se fica só dentro de casa a hora que sai, o que vai acontecer, né? Ela não conhece o mundo, não conhece as coisas, não sabe lidar com isso. Então, como o outro faz a gente crescer? É verdade. Marli, e essa parceria com o Cadore, como que é dividir essa vida, essa administração? Vocês que são pessoas tão queridas aqui da nossa comunidade, e passaram por todo esse processo de evolução, de busca. Como que é dividir a administração da empresa, estar em casa, né? Ser uma família, ser um casal? Pois é. A dinâmica do dia a dia não é muito fácil. Mas eu penso que não é muito fácil para ninguém. Se tu trabalha num lugar, teu marido trabalha no outro, teus filhos trabalham no outro, tudo é diferente. E vai ter conflito sempre. Porque, como eu fui 25 anos bancária, a gente, uma hora trabalhava no débito, então aquele dia tinha que captar, tinha que isso, tinha que aquilo, tinha que buscar. E muitas vezes, para ficar trabalhando, para seguir tendo aquele meu emprego, que era o meu sustento, eu fazia o horário de banco e depois saía para a rua captar. Uhum. Porque eu precisava daquilo. Tinha metas. Sim. Então isso aí deixa a gente mais ágil nessa briga constante
para buscar coisas, para fazer coisas, para evoluir, né? Então eu fazia tudo isso sempre, todo dia. E nessa questão de conviver dividir na empresa as questões, quando eu comecei na empresa, o Pascoal já fazia parte. Na verdade, nós começamos juntos, fizemos os cursos juntos e depois eu trabalhava no banco e na autoescola junto com ele também. Então ele sempre foi o gestor da empresa. E eu penso que é uma convivência tranquila. Convivência tranquila por quê? Porque o que dá para fazer hoje a gente faz e o que não dá jogamos para amanhã e a gente dá um jeito e vai fazendo. E o Pascoal sempre teve um espírito assim inovador. Ele sempre procura trazer o melhor, fazer o melhor, estar por dentro de tudo, buscar essas coisas, né? Sempre está envolvido com esporte, com pessoas mais jovens que pensam diferentes, né? Cada um pensa diferente numa gama de pessoas. Claro que às vezes a pessoa cheia de experiência, mais velho que a gente e tal, tem uma vida inteira de experiência, contribui, mas os mais jovens trazem as ferramentas atuais para colocar junto com a gente, né? A questão da automação. Olha, gente, nós somos precursores de uma época em que virou o século. Nós saímos de um século, estamos vivendo no outro. Nós saímos da questão mecânica e fomos para a questão da automação. E a automação hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tu tem que estar por dentro. Olha as cartas que a gente escrevia que demorava para chegar antigamente. Hoje tu fica sabendo tudo no momento que acontece. É tudo globalizado. O mundo está, né, à disposição da gente. Tudo acontece no momento, na hora, e a gente está ali querendo saber de tudo sempre. Para ficar a par das coisas que acontecem, né, no dia a dia. Porque tu vai numa roda de amigos, tu tem que estar por dentro das notícias. Tu vai numa questão social, tu tem que estar por dentro das notícias. No teu trabalho, muito mais. Quem vai é porque imagina que tu saiba mais do que eles precisam e tu tem que cobrir aquela expectativa. Tu tem que estar por dentro das coisas também. E saber fazer, né? Tudo evolui, né? Hoje na empresa nós temos quase 40 pessoas trabalhando diretamente. Olha. Seja na área que for, é psicólogo, é médico, e aí vai. Professores, instrutores. É no simulador. Quantos carros nós temos? Motos, ônibus, carreta, caminhão. E chega lá, eu achei fantástico a questão, por exemplo, antes nós tínhamos que levar a fotinho 3x4, né? Eu agora, esses dias fui lá, tira a foto ali, já tá pronto, sai, né? Tu faz na hora a foto, é tudo ali, tudo. Tudo a tua carteira tá digital ali, até o dispor no telefone. Né? E foi o ano passado, em abril, que saiu uma lei que tu nem precisa mais carregar a tua carteira de motorista desde que tu tenha digital. A pessoa consiga acessar, né? Os agentes consigam acessar a tua carteira ali, pela placa do carro, né? Por alguma coisa. Eles têm toda essa ferramenta para acessar e tu nem precisa mais carregar a carteira. E uma coisa muito interessante também, a nossa carteira de motorista, ela nunca vence. O que vence é o exame médico. Olha! Então o exame médico diz que tu estás apto a dirigir, né? Então tu tem que estar em dia com o teu exame médico. A tua carteira vai ter validade sempre. Sim. Interessantíssimo. E o trabalho, Marli, no Instituto Histórico? O trabalho no Instituto Histórico é maravilhoso. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Porque é um trabalho coletivo ali na área da cultura, da política, das artes, de tudo, das ciências humanas, né? Que qual é o objetivo do Instituto Histórico? É estimular a cultura, né? Em todos os sentidos, em todos os âmbitos da vida. Né? E ali nós temos milhares de obras no Instituto Histórico. O assunto que a pessoa desejar chega no Instituto Histórico e ali tem uma gama de informação. Os livros, tudo assim, uma biblioteca muito vasta de obras e tudo mais. Além de que, de um tempo para cá, nós temos uma sala de memórias. Então,
a prefeitura doou todo o acervo da prefeitura da história, né? Da história, para que o instituto preservasse, higienizasse, fizesse tudo, porque lá eles tinham guardado. Não existem na prefeitura pessoas que possam fazer isso, né? Então foi para o instituto e é um trabalho muito minucioso. Um trabalho assim que geralmente as pessoas não gostam de fazer. Higienizar documento por documento, livro por livro, organizar tudo da melhor forma para que fique ali na memória. É a história da cidade, do nosso município, né? Da região e a história universal, né? O Instituto é aberto, é estudo, a pesquisa, e hoje recebemos hoje em dia, né, recebemos visita de escolas, de turmas, de professores, de pessoas de outro país, sempre vêm e procuram o Instituto Histórico de São Luís Gonzaga, para buscar história, para ficarem sabendo de tudo que acontece aqui, de tudo que tem aqui, porque também fazemos parte dos 7 povos, né, das missões aqui. Então a gente tem toda a história jesuítica de São Luís e do município. Marli, tu te dedicou a pesquisar a parte espiritual, né, dessa história, né? Dessa história. Tem artigos que tu publicaste? Já publiquei artigos falando do Centro Espírita, do Espiritismo no Brasil, como começou no Rio Grande do Sul, do nosso próprio Centro Espírita ali, o Baltazar de Bem, que começou em 1937, em plena ditadura, das pessoas que viveram ali e que, apesar da época, do momento político e econômico que a gente estava vivendo, eles conseguiram seguir avante nesse trabalho, onde também naquela época era muito discriminado. Acreditar em espíritos, acreditar em espiritismo, isso era muito, assim, difícil das pessoas acreditarem na época. Porque sempre a religião católica, ela diz assim, ó, pelo que eu estudei, que eu sou oriunda da religião católica e gosto muito da religião católica. Fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz a Eucaristia. E por que eu fui para o Centro Espírita? Porque quando eu precisei, que me faltou o chão nesse momento de extrema dor, eu procurei o Centro Espírita porque ali tinha mais amparo, mais consolo, mais esperança e coragem para eu seguir à frente. E uma coisa muito importante, que eu acredito na espiritualidade, que eu fui guiada para trabalhar, e não ficar parada nunca para não pensar. E daí, às vezes, eu estava tão sobrecarregada que eu pensava assim, não vou vencer, vou sair dessas coisas. Mas aí eu pensava assim, mas é isso que está me levando. Eu vou no Instituto Histórico, é todo um conhecimento intelectual, uma divisão de tarefas, assim, nós temos vários setores, eu faço parte, fui vice-presidente por vários anos, e hoje eu sou da área de viagem, do grupo de viagens. Então a gente se organiza para fazer viagem e tal. Sou tesoureira também, juntamente com a Ivete, sou a segunda tesoureira. Então a gente se organiza da melhor forma. Mas elas que trabalham o tempo inteiro ali no instituto, elas sabem muita coisa de cor e salteado. De vez em quando eu apareço por ali para me inteirar das notícias, para ver o que está acontecendo e tal. E tento ajudar do jeito que posso. Porque é uma questão de doação. E nem sempre a gente consegue estar aquela hora que precisa lá. Mas elas ali, a dona Ana, a Ivete, o Anderson que trabalha lá, e hoje os grupos de trabalho que tem de pesquisa e tudo mais. Então eles sempre estão por ali, pessoas que já se aposentaram. Eu também sou aposentada, mas continuei trabalhando. Então as pessoas, cada um tem o seu grupo e ali desenvolvem trabalho de artigos, de edição de livros e tudo mais. O pessoal sempre está ativo ali. Bom, Marli, tu falava sobre a questão, né, do agora, do sentir o agora. Então, eu ia te perguntar sobre os planos, projetos, o que tu tem para o futuro. Mas e agora? O que a Marli
pensa, o que a Marli está sentindo nessa fase da vida? Nessa fase da vida, eu pretendo, assim, seguir trabalhando, fazendo projetos. Continuamos na área de trabalho, assim, da autoescola, né? E enquanto der para a gente ir trabalhando, nós vamos trabalhando. Porque o que nós entendemos diante dessas questões que aconteceram conosco, da separação de neto, de filho, é a questão do desenvolver um trabalho sólido na comunidade, onde a gente possa ajudar também. Desenvolver projetos para outras pessoas fazerem isso. O Pascoal também é muito da área do esporte e segue atuante e desenvolvendo esse trabalho junto à comunidade. Um trabalho muito importante, porque o esporte, imagina, é uma alavanca, né? As pessoas a desejarem praticar um esporte, a divulgar o nome da cidade, em serem ativos na vida, a desenvolver a mente. O esporte desenvolve a mente das pessoas, né? Então isso é muito importante para todos nós, a gente se inserir nos trabalhos da comunidade, porque ganhar dinheiro a gente gosta, todo mundo gosta, mas o importante também é o grupo que a gente tem ali de trabalho, desenvolver os trabalhos todos dentro e fora da comunidade, dentro e fora da autoescola, né? Nessas questões assim de trabalho voluntário que a gente faz. Por exemplo, o Instituto é um grupo intelectual de pessoas, né? Trabalha junto. No Centro Espírita é um outro grupo, onde é mais valorizada a parte espírita da pessoa e tal, onde tu trabalha com as virtudes, desenvolvendo as tuas virtudes e adquirindo outras. No Instituto Histórico também são desenvolvidas as ciências humanas, né? O ser humano em si, o desenvolvimento humano de todas as ciências humanas que tem. E no Centro Espírita não deixa de ser a mesma coisa, porém trabalha a parte espiritual das pessoas, a questão da gratidão, do amor a si mesmo, porque às vezes a pessoa fala muito assim, no amor, um amor que a gente deve ter incondicional pelas pessoas, mas tu te ama verdadeiramente? Quem é essa pessoa que está aqui falando de amor se não se ama verdadeiramente? Se não tenta ser melhor a cada dia? Então nessa linha é o Centro Espírita, a reforma íntima, a reforma interior de cada um de nós, né? E consolar as outras pessoas. Olha, eu sou uma mãe que me separei de um filho. No momento eu achei que era uma injustiça comigo, com a família inteira, mas depois eu fui vendo, era a hora dele. Espero que ele esteja muito feliz, e como mãe eu tenho a intuição que ele está muito feliz do outro lado. Voltou para casa, deve estar desenvolvendo trabalhos maravilhosos lá, né? E porque o espírito sente diferente. Eu tive uma oportunidade na minha vida em que eu saí do corpo, que eu fiz uma cirurgia aos 9 anos, uma cirurgia que não garantia a minha vida, mas eu tinha que sarar do mal que eu tinha no momento. Então fiz a cirurgia em Santa Maria, com 2 professores da universidade, mais a sala de aula de estudantes, assim, todo mundo me assistiu. E teve um momento, durante a cirurgia, em que eu saí do meu corpo. E eu via tudo e via todos. Via minha mãe chorar muito, e meu pai, a minha irmã mais velha, a outra pequenininha, todo mundo chorando, os amigos, onde nós ficamos hospedados lá na casa, durante aquele tempo que eu fiquei fazendo exames e depois me operei. Então, nesse momento, aos 9 anos, eu tive absoluta certeza da vida espiritual, porque todos somos espíritos encarnados. Hoje na Terra, no planeta, nós temos quase 28 milhões de espíritos. Imagina? E somos encarnados menos de 7 mil. Então, quantos espíritos tem querendo encarnar? Buscando uma oportunidade, né, de encarnar.
Então, isso é Que muito lindo. interessante se tu vai para esse lado da pesquisa. Porque na área espiritual, na área espírita, também tem muita pesquisa. Muita pesquisa entre... Tem a AME, a Associação Médica Espírita, onde psicólogos, psiquiatras, médicos fazem parte, milhares e milhares. Então, acredito muito. E penso que o momento que a gente unir na nossa vida, vai chegar um momento que não vai mais existir religião. Vai existir pessoas espiritualistas. Espiritualistas. Tu acredita no espírito e tu vai te renovando sempre nessa linha de pensamento. Porque a religião, ela é uma simbologia que a gente, muito material ainda, nós precisamos disso. Né? Como encarnados, estamos aqui, a gente precisa disso. Precisamos de dinheiro, precisamos nos manter, precisamos disso, precisamos daquilo, né? Mas vai chegar uma época assim que a gente não vai mais precisar dessas coisas, que a gente vai se depurando o nosso planeta. O planeta sempre foi feliz. Nós é que temos que mudar. O momento que a gente muda, a estrutura social muda e a energia do planeta muda, tudo muda. Mas nessa questão, como eu estava contando lá de Santa Maria, em que eu tive essa experiência espiritual de sair do corpo. E eu me via ali, eu via meu corpo ali. O pessoal chama de EQM, né? Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. E eu vivi isso. Então, a partir dali, eu acreditei. E até porque também, durante toda a vida, na minha infância, eu vi sempre pessoas mortas, assim, quando virava para ver, já não estava mais ali, sabe? Essa coisa. Tu tinha essa sensibilidade, a intuição, sabe, que a gente tem. E no centro tu consegue trabalhar, Marli, assim, pessoas que chegam lá para ti com algum problema, tu consegue... Existe esse acolhimento, né, no centro. Todo um acolhimento. Nós temos o trabalho desde a recepção da casa. A pessoa chega pela primeira vez, os recepcionistas já estão ali, eles sabem mais ou menos quem são os frequentadores da casa. E se é uma pessoa nova, pergunta, é a primeira vez que está vindo à Casa Espírita, seja bem-vindo e tal. E a pessoa vai falar alguma coisa ou outra, né? Daí o recepcionista vai imaginar que veio para conhecer, ou veio para visitar, ou veio para encontrar alguma esperança, algum consolo, alguma coisa que esteja precisando. Temos aí esse primeiro momento da acolhida. Depois a gente tem a palestra pública, que é a doutrinária, que a gente chama. E temos o atendimento fraterno, que daí que vai mexer com essas emoções aí, que estão aqui dentro, né? Que a gente está em conflito. Que daí é mais pessoal, é um atendimento personalizado, individual. Com pessoas, assim, de muita confiança, para, assim, ninguém vai resolver problema para nós. Nunca ninguém vai resolver o nosso problema. Mas as pessoas vão nos mostrar um caminho para que a gente possa resolver. Por exemplo, morre o marido da pessoa. É um momento de dor? É. Mas tu tem um momento para chorar por aquela pessoa. Depois deixa ela. Deixa ela em paz, reze por ela e siga a tua vida. Por que tu ficaste aqui? Tem alguma coisa para fazer? Por que já não foi para o mundo espiritual? Por que já não morreu? Né? Então tem que seguir a vida. A vida que segue. E a gente não veio para ficar só por aqui. Nós viemos para trabalhar, para fazer coisas nessa nossa curta caminhada aqui, nessa curta existência, que por mais longa que seja, sempre é curta, quando a gente quer fazer um monte de coisa, e quanto mais velho a gente fica, mais coisa a gente quer fazer, porque viu como perdeu tempo lá para trás e não fez, ficou em banho-maria algumas vezes, devia ter feito mais, não fez, e daí a gente quer fazer um monte de coisa, embucha a máquina, não, para aí, vamos, eu sei que tem que ser passo por passo, tem que ser degrau por degrau, para aí, o que eu quero mesmo nessa hora? Vamos delimitar as coisas para poder dar certo, né? A gente vai assim, nessa linha de pensamento. Então, no Centro Espírita existe todo um amparo espiritual para que as pessoas achem um caminho, para que se sintam confortados e acreditam que essa decisão de sair da dor, ela é nossa, só nossa. Toda a vida tu escolhe. Vou tomar uma água ou não vou? Tu vai escolher, né? Isso aí. Marli,
quero te agradecer muito pela tua entrevista. Foi fantástico esse momento. Eu acredito que as pessoas que estão acompanhando a entrevista vão se identificar, vão talvez ter um momento de luz com as tuas falas, porque tem pessoas que passaram também pela situação que tu passou e que talvez ainda não encontraram esse entendimento que tu tens, né? Que ainda estão nessa dor. Então, eu acho que queria que tu deixasse uma mensagem sobre essa tua história de vida, sobre o que tu imagina para que nossa cidade se desenvolva sempre, que as pessoas consigam, né, ter esse entendimento e buscar. Eu acho que o mais importante é isso, é a busca por se conhecer, por se amar. Então eu penso assim, que todas as mães que separaram-se dos seus filhos, todas as avós, todos os nossos afetos que partiram, a gente tem um momento para chorar por eles. Depois a gente tem que mandar energia boa para eles, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração e pensar assim, agora deu. Não vou me entregar para a dor, senão vai tomar conta de mim. Amanhã ou depois eu vou ser aquela pessoa que lamenta, aquela pessoa que chega num grupo, já desfaz o grupo, porque já sabem que ela vem ali para lamentar, para se queixar. Então a gente tem que aprender a fazer uma terapia anti-queixa na nossa vida. Não vou falar nada de ruim, só vou falar coisa boa, porque quem está perto de mim, eu não quero que fique só um pouco perto de mim. Pode passar por mim, mas vai levar um sorriso, vai levar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, alguma coisa boa. Mas essas pessoas estão perto da gente para receberem o nosso melhor. E o que a morte do meu filho me ensinou? Que eu sempre devo dar o melhor de mim. Seja na escrita, seja no trabalho, seja onde quer que seja. A gente sempre tem que dar o melhor da gente naquele momento. A história não nos pertence mais. Ela é boa para lembrar quem eu fui, para lembrar das minhas raízes, de quem eu sou, como partícipe dessa história, né? Que olha quantas histórias a gente conta, por quantas mudanças a gente passa na vida e às vezes nem percebe, porque está aqui, ó, andando, sem parar, e não se dá por conta da simplicidade, das coisinhas que estão ao nosso redor. Às vezes tomando um chimarrãozinho no final do dia ali, faceiro, olhando para os bichos, para o sol que está entrando, para alguma coisa. Olha que bênção tudo isso. E a gente não se dá por conta e não tira um tempinho para se curtir a vida, aquela coisinha boa. Independe de dinheiro. As coisas boas da vida independem de dinheiro. Vem da paz que a gente está no coração naquele momento. E que, claro, quando acontece uma coisa ruim, a gente vai chorar, vai dar umas lamentadinhas assim com os de casa, com os amigos, depois deu. Chega. Vamos procurar ver o que tem para fazer. O meu filho faleceu, eu tentei ajudar os filhos das outras pessoas que precisam. Olha quanta pessoa aí na rua, quanta gente precisa, e em todos os lugares, né? Então, eu tenho esse potencial de coisas que eu posso oferecer em alguém. É o meu pouco pela minha limitação? É. Mas é o que eu posso fazer agora. Esse é o meu melhor. Então é isso que eu tenho para oferecer. E também dizer a todas as pessoas que São Luís é uma cidade maravilhosa para as pessoas viverem. Eu sou muito bairrista. Já andei por diversos lugares do mundo. Mas o bom de eu ir é que eu sempre quero voltar. Eu sempre quero voltar para São Luís. Quando eu chego, assim, que eu vou para outro país, eu chego no Brasil, eu já sinto aquele calorzinho, assim, ó, da minha terra, do país onde eu vivo. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, eu tenho aquele amor, assim, chego a sentir o cheiro da terra. E quando eu chego em São Luís, então, parece que eu sou abraçada pela minha terra, pelo meu lugar, pelas minhas raízes, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu gosto e por tudo que está aqui. Toda essa história, que São Luís tem história. E a nossa história é riquíssima, riquíssima, riquíssima. E tudo isso está à disposição de todos. Tem um instituto que tem toda essa história. Se precisar do amparo espiritual, temos o Centro Espírita, que também dá todo esse amparo, essa esperança toda para a gente seguir caminhando. E também temos o nosso trabalho na Autoescola Cadore,
Todo mundo que precisar dos nossos serviços, seja pelo motivo que for, estaremos lá sempre esperando. Bem, muito obrigada. Foi lindo, Nós que meu agradecemos. Deus. E também quero falar desse canal de vocês, por essa inovação maravilhosa. E por isso que eu digo que São Luís está crescendo. Por tudo isso aqui. Isso aqui daqui a um pouco vai ser uma potência. Eu vou ter orgulho de um dia ter vindo aqui quando iniciou os primeiros passos. Ai, amém. Eu, Fata, o Venturini, quem mais que eu vi? Vinícius Ribeiro, O Vinícius Ribeiro Mano e todos Lima, os que eu tive a oportunidade que vieram aqui. a dona Cleonizante. E que virão aqui. Né? Que virão. Todos estão Então vocês são convidados. pioneiros nessa questão e eu quero dar os parabéns. E ó, vamos lá, que é isso aí. Tudo que nós somos pensamento. E tudo que a gente pensa, ele cristaliza na nossa mente e no nosso corpo. E aí é só ir. A vontade vai nos levar. Sempre, sempre adiante. Isso é o que é o bom da vida. E sucesso para vocês. Muito obrigada. E que continuem sempre crescendo, progredindo, evoluindo, que o caminho é esse. Daqui um pouco São Luís vai ser uma metrópole. Ah, amém.